Brasil, país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, expressão que não tem par. Uma gente bronzeada, alegre, positiva, uma gente de valor. O país tropical, bonito e alegre, também é violento por tradição. Aqui também se morre facilmente, de morte matada, por qualquer coisa, em qualquer lugar. Morre-se muito por violência no Brasil, mas morrer de orçamento público não era coisa muito comum, pois até isso mudou neste país. O que será que ela sabia que a gente não vai ficar sabendo nunca? Nova, né? Nasci em 79. Eu não sou agiota. Pronto. Eu sou comerciante. O corpo dessa vítima está sendo recolhido agora. O entendimento do como funciona o orçamento, como isso é importante para que tenhamos vida e não morte. Que diz respeito ao orçamento federal é decidido nesta praça que você conhece bem. Ele é feito ali, emendado e aprovado aqui e julgado lá se der problema. Mas por que esse assunto normal de política vem se transformando cada vez mais em caso extremo de polícia? O que leva o orçamento a matar? Aconteceu em Zedoca, interior do Maranhão, em 2024. Os dois encapuzados disparam contra o dono do posto de gasolina e atingem também um funcionário dele. O homem era José Cavalcante da Silva, apelidado de Pacovan. É o nome que dão a um tipo de banana comprida, escura e mais dura que a normal. O funcionário morreu no hospital, mas Pacovan partiu dali mesmo, com o corpo todo perfurado. Era um conhecido agiota e também ganhava com jogos de azar. Não é nada disso. Eu estou fazendo um comércio. Negócio. Negócio. No escritório do posto, a polícia encontrou relatórios e planilhas de pagamentos com os nomes de 3 deputados federais. Eram Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe. Os 3 do PL, o Partido Liberal. Eles haviam feito emendas parlamentares no valor de R$6.670.000 para obras públicas em São José de Ribamar, outro município maranhense. E as planilhas de Pacovan indicavam pagamentos aos 3 de R$1.665.000, ou seja, 25% do total das emendas. A investigação apurou que o agiota operava como um antecipador de propina. Pagava na frente um dinheiro que seria desviado do orçamento federal e recebia quando a verba era liberada. Eu falo no telefone aqui para todo mundo escutar. Eu não sou agiota. Pronto. Eu sou comerciante. Os problemas do orçamento são antigos, mas vamos fazer um recorte nessa história. Vamos olhar a partir de 1988, quando foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Um momento de grande esperança no futuro, depois de 21 anos de ditadura militar. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. A Constituição obrigou que cada despesa do orçamento esteja calçada numa receita real, contabilizada no Caixa da União. Mas, como acontece com muitas leis no Brasil, essa regra demorou a pegar. Um hábito antigo do governo se manteve. O governo gastava como queria, sem planejamento detalhado. Ia buscando dinheiro no tesouro
e quando ele acabava, mandava imprimir mais. E essa foi uma das origens da nossa famigerada hiperinflação, um flagelo que o país viveu. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. Essa inflação obscena deu o que falar. Em 1993, ela chegou a 2.500% ao ano. Mas a grande notícia daquele ano foi o próprio orçamento federal. Não por acaso, ela começou com um crime de sangue. Ana Elizabeth Lofrano foi vítima do orçamento federal. José Carlos Alves dos Santos era um especialista do Congresso Nacional para assuntos de orçamento. Estava envolvido num grande esquema de pilhagem de verbas públicas. Ele decidiu matar a mulher quando ela encontrou cerca de $800 mil escondidos na casa deles. Quem aconselhou eliminá-la foram os parlamentares que comandavam a roubalheira. O economista acabou confessando tudo o que sabia dos desvios orçamentários numa entrevista bomba à revista Veja em outubro de 1993. O sacrifício de Ana Elizabeth Lofrano resultou numa retumbante CPI do Congresso que revelou o maior escândalo com verbas públicas desde a redemocratização do país. Ok, você tem todo o direito de perguntar: o que imagens da Branca de Neve e os Sete Anões estão fazendo numa reportagem sobre o orçamento federal? Parece loucura, mas tem tudo a ver, porque foi o lendário desenho animado de Walt Disney que deu o apelido da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada em 1993 para apurar os desvios no orçamento. Os políticos implicados na roubalheira eram quase todos baixinhos, como os simpáticos Sete Anões. Todos cavavam noite e dia sem parar, mas a mina de diamantes deles era o Caixa Federal. A imprensa não perdoou. A investigação virou a CPMI dos Anões do Orçamento. Todos eles grandes pilantras e uns anões morais. O esquema funcionava no acerto entre o executivo e parlamentares corruptos. O presidente da comissão era o deputado baiano João Alves de Almeida. Ele definia as prioridades orçamentárias e fechava com os outros anões que emendas seriam levadas ao governo para saírem de lá com a previsão de despesa assegurada. O esquema garantia voto para aprovar o que foi acertado na Câmara e no Senado. Depois, os agraciados combinavam com as empreiteiras qual ficaria com quais obras, evidentemente mordendo um pedaço da verba destinada a elas, em torno de 12%, como apurou a CPI. João Alves foi o grande nome desse episódio. Foi um dos que renunciaram ao mandato para escapar da cassação e manter os direitos políticos. Ele se tornou um campeão nacional da cara de pau, pela forma como justificou a dinheirama que apareceu na sua conta bancária. Ele disse que ganhou mais de 200 vezes na loteria. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Telecena, muito dinheiro eu vou ganhar. Sorte chegou pra mim, pra você. Eu acompanhei de perto a CPMI dos Anões do Orçamento. Ninguém foi preso, apesar de roubar muito mais que milhares de ladrões comuns hoje encarcerados. A CPI dos Anões foi a primeira criada para investigar parlamentares por crimes na destinação de emendas ao orçamento da União. A partir dela, a forma de se fazer o orçamento mudou bastante. O relator foi proibido de fazer emendas, né? Que antigamente se fazia muito, né? Então na CPI se descobria que
essa emenda para essa obra veio do relator, né? E nos papeizinhos lá tinha o percentual que o relator recebia e companhia limitada. O relator do orçamento perdeu poder, mas os deputados e senadores também sofreram consequências do escândalo dos anões. O número de emendas que cada parlamentar podia apresentar foi limitado. Se apresentava aqui 300 emendas, assim, um número hipotético, aprovava uma ou duas, né? Então isso é o que... A primeira mudança da CPI foi tornar também um mandato mais republicano. Todos os parlamentares podem aprovar X emendas, acho que na época era 15 emendas. As emendas não eram obrigatórias, mas podia aprovar. O que não tinha assegurado era a execução delas, certo? A execução delas dependia do prefeito, do governador, ou mesmo do órgão, ir lá e executar. O pacote de restrições às emendas orçamentárias não foi bem digerido pelos parlamentares. Muitos reclamavam de serem obrigados a perambular pelos ministérios para obter apoio às suas emendas. O tempo foi passando e o desconforto aumentou. O que a CPI aprimorou na gestão do orçamento voltou a se deteriorar silenciosamente. O orçamento foi se tornando novamente obscuro e irrastreável. A corrupção aproveitou as sombras. Nos últimos 10 anos, a gestão do orçamento público passou por profundas alterações. Isso mexeu radicalmente com o jogo político em todo o país. Em 2015, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que tornou impositivas todas as emendas orçamentárias parlamentares. O governo perdeu a possibilidade de escolher aquelas que faziam sentido. Ficou obrigado a executar todas, sem exceção. Mas botou um jabuti, não só um, muitos jabutis. A emenda impositiva foi aprovada com manobras escusas numa articulação comandada pelo então presidente da Câmara, o carioca Eduardo Cunha. A partir de terça-feira vamos reunir, combinar a pauta, certamente o orçamento impositivo, se tiver condições de ser votada, o segundo turno será votado. Esta jabuticaba brasileira, esse modelo completamente inusitado, tanto de construção do orçamento como também da sua apropriação, representa uma captura do dinheiro, o seu, o meu, de quem nos escuta, por um setor da política. É um pedaço dessa mordida que é dada na gestão dos recursos públicos. Para os parlamentares, a emenda impositiva representou uma grande vitória junto às suas bases eleitorais. Agora, as promessas deles viravam realidade. O que garantiu a aprovação das emendas foram os votos de um velho conhecido nosso, o Centrão. O que é o Centrão? Entre esquerda ou direita, ele fica com o Diário Oficial e com as emendas parlamentares. Então isso acaba alimentando uma cadeia de malfeitos que vai retirando do sentido do orçamento público, da gestão pública do cofre. Será que nós não podemos compartilhar essas ações entre os outros partidos? As emendas e o Centrão. Assunto para a repórter Alice Maciel. São 3 horas da manhã. Nossa viagem começa aqui para Campo Formoso, na Bahia, cidade do deputado federal Elmar Nascimento. Só boa tarde. Elmar Nascimento, do União Brasil, é um dos principais líderes do Centrão em Brasília. Ele é tão poderoso que tentou ser presidente da Câmara dos Deputados, mas levou uma rasteira de Arthur Lira e perdeu o cargo para Hugo Mota. Elmar está no 3º mandato de deputado federal. Já passou por 5 partidos. Puro suco de Centrão, não é mesmo? E nós vamos fazer de tudo para zelar por isso. ...217 que ela falou, né? Nós chegamos agora em São Paulo, temos 10 minutos para embarcar para Petrolina.
De lá vamos pegar um carro para ir para Campo Formoso. De Petrolina até Campo Formoso são mais de 150 quilômetros de estrada. O município fica no sertão da Bahia, uma cidade pequena com pouco mais de 70 mil habitantes. Não é de hoje que o deputado Elmar Nascimento pavimenta o caminho para manter a sua influência na região. A família do deputado domina a política na cidade. Vai começar o pula, pula, pula pro lado de cá. O irmão Elmo é o prefeito. E na Câmara dos Vereadores estão os primos Murilo e Francisquinho, que já foi secretário executivo da prefeitura. Mas no pouco que viveu, trabalhou... Eu queria ouvir do senhor o posicionamento sobre as investigações, as denúncias de desvio de dinheiro aqui. Não declarar não, tá? Francisquinho é famoso, talvez você se lembre. Em 2024, quando viu os agentes da PF chegando na casa dele, jogou pela janela de casa uma sacola com R$220 mil. Na Operação Overclean, que apura os desvios de dinheiro do orçamento através de emendas parlamentares. Em outra fase da mesma operação, outro momento memorável. Os policiais acharam R$10 mil em dinheiro vivo dentro dos sapatos dele. Um verdadeiro tiro no pé. Rapaz, guardar dinheiro no sapato, qualquer um pode guardar, né? Mas se for de nota de 100, cabe, não cabe, não cabe? Uns 3 mil ou 4 cabe. Na operação da PF, a suspeita é de acordos nada republicanos entre as empresas de pavimentação e a Prefeitura de Campo Formoso. A placa que indica a pavimentação da estrada que liga a cidade de Campo Formoso ao povoado de Limoeiro continua aqui, mas a obra foi suspensa por decisão da Justiça. A suspeita de desvio do dinheiro enviado pelo deputado federal Elmar Nascimento por meio de emenda parlamentar para a realização da pavimentação. A gente está fazendo uma O pior é que nesse rolo todo, a população fica sem a verba e sem a estrada. As verbas foram desviadas, igual todo mundo viu. Teve muito escândalo aí, só que abafaram o caso. Aí não falam mais nada sobre recomeçar as obras. Para a gente é fundamental essa pavimentação, porque aqui é um povoadinho que tem vários idosos, muitos idosos aqui na nossa comunidade. Se estiver morrendo, infelizmente vai morrer na estrada, porque a estrada não ajuda, não tem como ser rápido. Agora estamos num outro trecho de pavimentação feito com dinheiro das emendas do deputado Elmar Nascimento e que está sob a mesma investigação. É a estrada que liga Lagoa do Porco ao povoado quilombola de Laje dos Negros. A estrada foi entregue, mas técnicos da Codevasf constataram que a qualidade do asfalto é inferior ao que foi previsto na licitação. O prejuízo pode chegar a mais de R$28 milhões. É grana pra caramba. Estamos a caminho de Laje dos Negros. Essa é a estrada que está sob suspeita e a gente vê realmente que o asfalto está saindo e é uma obra concluída recentemente. A vencedora das duas licitações foi a Alfa Pavimentações. A empresa tem mais de R$148 milhões em contratos com o governo federal. Começamos essa semana o maior programa de recuperação de asfalto de Campo Formoso. Em 3 anos, já faturou 67 milhões. Tudo isso foi pago via emendas de relator. Enquanto isso, ele se exibe nas redes como um grande prefeito. Ele já lançou até uma série fazendo um trocadilho entre seu nome e de uma famosa operadora de streaming. E sabe qual a motivação, enredo e roteiro dos seus vídeos? Obras, obras e mais obras. Eu não sou a Netflix, mas eu preciso que vocês nos acompanhem nas redes sociais para acompanhar cada ação que está sendo realizada no nosso município. Vamos junto, venha comigo. Olá, tudo bem? Tudo bem. No dia em que estávamos em Campo Formoso, a Prefeitura promoveu um evento na Câmara dos Vereadores para lançar uma revista sobre os trabalhos da gestão do prefeito Elmo Nascimento. A gente tentou falar com ele, mas a recepção foi péssima. Prefeito, eu sou repórter do CL Notícias, estou apurando sobre
Depois do empurra-panha, eu fui impedido de acompanhar a sessão. Os assessores de Elmo só me autorizaram a entrar no encerramento do evento. Quero só saber se ele vai falar ou não, porque ele tem o direito. Chamava atenção o tom vitimista do discurso do prefeito. Destoava completamente do que eu havia apurado na cidade. Elmo diz uma coisa, o povo diz outra. As conquistas foram imensas. Grande parte de recursos próprios, alguma parte de emendas. Agora, infelizmente, eu cometi um grave crime. Trabalhar muito por pessoas excluídas. Eu não sei dizer mais ou menos quantos anos, mas já tem tempo que só é promessa. Entra um partido e sai outro e a promessa é a mesma. Eu sacrifiquei minha saúde, minha vida, minha família em prol do povo de Campo Formoso e não me arrependo. Quando chega aqui que tá chovendo, tá buraqueira, a estrada tá péssima, a estrada tá péssima. E é desse jeito. Quem é político no interior sabe o sacrifício. Você delapida seu patrimônio conquistado com trabalho para ajudar as pessoas. E a gente tem até medo aqui dia 2 e 1 pra gente sair nas pressas para levar para Campo Formoso. Porque o cara gasta mais de 40 minutos. Deixa eu só notar essas últimas duas aqui. Logo depois do evento, Elmo cedeu e nos recebeu em sua casa para uma entrevista. Cercado por assessores, disse que nunca soube da emenda parlamentar do irmão e que a Codevasf acompanhou de perto todas as etapas da obra da estrada, hoje sob suspeita. E em nenhum momento, então, o senhor sabia que existia uma emenda parlamentar direcionada do irmão pelo irmão do senhor? Eu recebi um documento do superintendente dizer, olha, chegou 38 milhões e 200 para o Orçamento Geral da União. Cabe a mim aproveitar que era uma necessidade e executar. Lá não dizia que era emenda de deputado A, B, C ou D ou E. Era do governo federal para uma região quilombola. Mas hoje o senhor sabe que já não sei, não tem um documento hoje que prova. Já é oficial de que essa emenda foi indicada pelo deputado. Não chegou até a mim nenhum documento. Tá? Não, então... é porque depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso teve que indicar quem foram os parlamentares que eu não estou dizendo que não foi, só estou dizendo que eu não tenho documento para poder atestar que foi. Eu queria questionar o senhor, inclusive, sobre a contratação em relação à Alfa. Está sendo apontado que houve um direcionamento da licitação, que houve pagamento de propina e que existia uma relação da prefeitura, do secretário, ex-secretário, primo do senhor, com essa empresa. Qual que é o posicionamento do senhor? Tem alguma prova, se estiver presente, que eu recebi algo? Tem alguma prova que a licitação... Eu fiz uma auditoria por 2 auditores independentes que trabalharam no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas dos municípios e pedi que eles fizessem uma auditagem nas licitações. Não foi apontada nenhum indício de irregularidade na formalidade. Mas eu garanto a vocês que não existe ex-irmão. Existe uma extensão. O deputado Elmar Nascimento não quis gravar a entrevista, mas repetiu o mesmo argumento quando conversei com ele por telefone. Ele disse que nunca destinou emendas para prefeituras e que foi tudo via Codevasf. Enquanto as investigações não terminam, resta torcer para que Deus ouça as palavras do prefeito. E Deus sempre diz isso, o futuro, nenhuma mentira, nenhuma verdade fica encoberta por tempo todo. Concedo a palavra ao relator por até 25 minutos. A vitória da emenda impositiva encheu Eduardo Cunha de coragem para fazer outro malfeito: retirar Dilma Rousseff da presidência da República. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Eduardo Cunha pediu misericórdia divina ao país, mas ele mesmo não a obteve. Está autorizada a instauração de processo. O todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados foi cassado em setembro de 2016, 12 dias depois do afastamento de Dilma. Em 2020, acabou preso na Operação Lava Jato. Eduardo Cunha caiu, mas o orçamento impositivo se manteve, firme e forte. Tão vigoroso que deu muitos poderes ao sucessor de Cunha, o deputado Rodrigo Maia, também do Rio de Janeiro.
Nós temos uma pauta da sociedade que vem através de cada um de nós, que precisa ser debatida, discutida e votada. Rodrigo Maia começou a plantar uma nova jabuticaba no vasto pomar das excentricidades nacionais. Usando as emendas impositivas, ele criou em 2018 o Orçamento Secreto, o Orçamento das Coisas Escondidas. O orçamento público ganhou o contraditório adjetivo secreto em 2019, quando uma nova regra aprovada no Congresso devolveu o poder ao relator. O relator foi autorizado a liberar valores do orçamento a pedido de deputados e senadores, sem identificar quem eram eles, nem detalhar como o dinheiro seria aplicado. Somente o nome dele, relator, constaria da liberação. Daí a expressão orçamento secreto. Nós fizemos uma distribuição de remanejamento de 1,5 bilhão, onde 825 milhões vão para os relatores setoriais e, além disso, suplementando emendas de bancada, emendas de comissão e emendas de relator. A senadora Simone Tebet, então candidata a presidente da República, denunciou o esquema dos colegas no Flow Podcast. O Congresso Nacional falou, opa, tem um dinheiro dando sopa aqui, não tem muito certo para onde quer ir, planejamento, o governo está fragilizado, vamos aumentar o valor da emenda de relator. Vamos dizer o seguinte, o relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito de sozinho comandar 19 bi. 19 bi, dos 120 aqui, 19 bi, todo ano. Só que esses 19 bi não é só o relator. Ele tem emenda lá de deputado e senador. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai para o executivo sem autor. Ela vai no guarda-chuva de emenda de relator. Quem é o senador que indicou? Quem é o deputado que indicou? Esse dinheiro vai, mas ele vai sem rubrica, sem autoria. Parece secreto. Ele é secreto, porque eu não sei. Aí depois ele é distribuído lá para a cidade e eu não sei para onde que está indo esse dinheiro e se ele está sendo aplicado. E pela informação que a mesa recebeu... Além de serem ocultas, as novas emendas de relator dependem de negociação política. É que houve um amplo entendimento em relação à votação. O grosso da verba envolvida acaba indo para o bloco que detém a maioria do Congresso. E a verba é grossa mesmo. Sempre a nossa função aqui é de zelar pelo Brasil, cuidar daqueles mais vulneráveis. Isso vai sendo feito nessa forma de lambança e, mais do que isso, sem a população acompanhar isso de perto. Porque o mais grave é que as decisões sobre o orçamento secreto foram quase secretas. Qual é o cidadão da população que, a não ser que seja especialista no tema, acompanhou esses fenômenos? Nós sabemos do escândalo, não sabemos da fonte desses escândalos. E a fonte é o modelo, que é absolutamente indecente. No Distrito Federal, as investigações avançaram e revelaram desvios milionários em educação. A reportagem é de Manuela Borges. O Free Fire é um dos jogos de tiro mais populares entre os fãs de videogame. Os jogadores estão confinados numa ilha e vão matando os inimigos até que sobra um vencedor ou uma equipe. Esse outro jogo, chamado Valorant, mistura mira para atirar com habilidades únicas. O jogador consegue criar paredes de gelo, lançar granadas, cegar os adversários. E se for bom mesmo, dá um tiro bem dado na cabeça do inimigo. Aí é a glória. Ei, pessoal do IFAC, vocês já imaginaram outras... No Distrito Federal, um projeto prometia usar esses jogos para ensinar tecnologia e desenvolver habilidades de estudantes da periferia, o que já era estranho, mas acabou virando um escândalo. Chegando aqui em Ceilândia, é a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, cerca de 490 mil pessoas moram nessa região. Para se ter uma ideia, 36% da população não tem um ensino fundamental completo.
Os alunos dessa escola aqui da Ceilândia, a maior cidade do DF, participaram do curso. Conheçam o programa JETS, uma iniciativa. O projeto recebeu 53 milhões de reais em emendas parlamentares de políticos do DF. Isso mesmo, 53 milhões. Às vezes o professor quer apresentar um trabalho, não tem uma televisão, um data show para poder mostrar. Vem com a gente ser protagonista dessa transformação. Associação Moriá, reforçando laços entre a família, escola e sociedade. A Associação Moriá é a entidade que recebeu dinheiro das emendas para o projeto. Segundo a Polícia Federal, ela funcionava como o núcleo dos desvios. Pelo que mostra a investigação, a associação recebia o dinheiro das emendas e subcontratava empresas para executar o projeto. Algumas dessas entidades eram ligadas entre si e simulavam concorrência. Definiam entre elas qual seria contratada e por quanto. Os computadores para os alunos jogarem eram alugados por um valor 11 vezes maior do que um novo. O desvio identificado pela Controladoria Geral da União passa de 13 milhões de reais. Nos documentos oficiais não está claro quantos jovens seriam beneficiados, nem onde o projeto seria executado. Nosso propósito é transformar a realidade dos mais necessitados por meio do e-esporte e de cursos profissionalizantes de alto impacto social. Nas redes sociais, a Associação Moriá diz que só em Anápolis, cidade que fica a 150 quilômetros de Brasília, 3,5 milhões de jovens foram atendidos pelo projeto. Mas tem um detalhe: a cidade tem pouco mais de 400 mil habitantes. Quando a investigação mostrou que a informação não batia, a associação disse que foi um erro de digitação. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, presidente da Associação Moriá. Antes de ser o chefão da Moriá, Gustavo Henrique Fonseca de Deus era cabo do Exército. Assumiu o controle da entidade em 2023. Foi aí que a associação passou a atuar com jogos digitais e recebeu em um ano os 53 milhões de reais das emendas. A Controladoria Geral da União identificou uma série de irregularidades, enviou para o Supremo Tribunal Federal, que determinou busca e apreensão com relação também a uma investigação da Polícia Federal. Assim como Gustavo, os outros diretores da Moriá também não tinham nenhuma experiência em educação. Um era motorista, outra esteticista e uma terceira era técnica de enfermagem. Setor de Autarquia Sul, quadra 4, bloco A, salas 915 e 916. Esse aqui é o endereço da Associação Moriá aqui no Vitória Officer Tower. Fomos até a sede da Associação Moriá no centro de Brasília. Silêncio total, tudo fechado, só uma placa na porta. É nessas duas salas, nessa aqui e naquela aí, quando surgiram os escândalos, a associação 3 dias depois entregou as salas porque a imprensa vinha direto aqui. Segundo a investigação, o intermediador da grana das emendas era Adriano Andrade Marrocos. Para garantir um futuro melhor, mais pujante, mais digno para nossos filhos e netos. Além de contador da Moriá, ele era sócio da Alphatec, uma das empresas que mais recebiam dinheiro da associação. Vamos tocar lá, mas o telefone que consta no Instagram já foi desativado. Ninguém atende. Vamos ver. Mas não tem nenhum sinal de que é Alphatec. Nenhuma placa, nenhum funcionário. Segundo os vizinhos, nunca houve empresa aqui. Não, aqui 106 é residência. É residência, né? Esse número tá... Alô? Alô, por favor, o Adriano Marrocos? É ele? O senhor não grava entrevista, não topa conversar com a gente? Não, a recomendação do assessor de imprensa e do advogado é só depois que a gente tiver acesso ao inquérito. Até agora, nada.
A gente então foi atrás de quem destinou esses 53 milhões de reais no orçamento para a Associação Moriá. Identificamos 7 parlamentares do Distrito Federal. Vai bater na porta de cada um deles para tentar conversar, para tentar entender qual foi o objetivo de destinar o dinheiro para uma associação sem lastro e que acabou fazendo mau uso do dinheiro público, né? Fomos várias vezes ao Congresso procurá-los. O senador Isalci Lucas, do PL, aceitou falar com a gente. Isalci e o Adriano Marrocos, aquele da Alphatec, têm relação antiga. De acordo com a PF, Marrocos atuou para fazer uma emenda de Isalci subir de 700 mil para 15 milhões de reais. O senador disse que fez isso porque acreditou no projeto. Foi feito um projeto maravilhoso. Foi feito, primeiro, quem aprovou foi o Ministério, a gente só apresenta o valor. Beneficiou mais de 5 mil crianças, foi feito o lançamento, foi feito todos os cursos. O senhor conhece o Adriano Marrocos? Olha, o que é o negócio do Adriano? Nunca tive relação com o Adriano comercial. Ele é o presidente do Conselho de Contabilidade, a vida toda. Eu sou contador. Sim. Todas as sessões solenes, ele era convidado para participar da sessão. Mas ele ajudou a captar essas nada, emendas? Nunca conversei com ele sobre isso. Não. O senador falou que o problema é que faltou fiscalização. Eu não sei nem o que é isso, esse termo orçamento secreto. Ele botou a culpa na conta do Ministério do Esporte, que liberou o dinheiro para o projeto. O Ministério também tirou o corpo fora. Em nota, afirmou que as emendas foram destinadas pela bancada do Distrito Federal e que, diante das suspeitas, cancelou a liberação de verbas. Seguimos na nossa busca pelos parlamentares envolvidos no escândalo. Primeira parada, gabinete 825, Fred Linhares. Licença, boa tarde, tudo bom? O deputado Fred está no Congresso? Não? O deputado Fred Linhares é do Republicanos e não quis saber de papo. Eu? Sim. Eu preciso falar sobre emendas parlamentares, deputado. Emendas que o senhor destinou para o Instituto Moriá. E aí eu estou captando imagens, porque a gente quase nunca encontra o senhor aqui. Então, no dia que a gente encontra, a gente precisa de imagens, deputado. Ele também é apresentador de TV e foi quem apostou mais alto no projeto. 27 milhões de reais. E muito, mas muito obrigado, Brasília. Aqui no terceiro andar tem 2 gabinetes de deputados que enviaram emendas para esse projeto. A Bia Kicis, no 309, e o deputado Júlio César, aqui ó, no 328. No total, eles destinaram 2,5 milhões de reais em emendas para a Moriá. Boa tarde, tudo bem? Olá. A deputada Bia Kicis se encontra? Não está. Tentamos várias vezes e não conseguimos falar com ela. Vocês trabalham com o Júlio César? E nem com o Júlio César Ribeiro, do Republicanos. Mas a gente conseguiu falar com a assessora do deputado. Quando veio primeiro, começou os burburinhos, a gente já correu. Antes da mídia publicar, a gente já procurou o Ministério para fazer o cancelamento. A investigação agora está aqui, no Supremo Tribunal Federal. A Corte mandou bloquear todos os pagamentos à Associação Moriá e apura a atuação da entidade fora do Distrito Federal. Enquanto isso, a periferia da capital da República continua tão perto e tão longe de quem poderia, com algumas canetadas, melhorar a vida de muita gente. A falta de transparência do orçamento tornou-se um problema grave para o país. Mas não foi só isso que deu ruim na farra orçamentária da última década. Aconteceu também um orçamento de guerra. A guerra foi perdida, morreu muita gente nela e o Congresso saiu ferido.
Você sabe que uma função importante do parlamento é fiscalizar o poder executivo. Ficar em cima para ver se as ações de governo são feitas de forma correta, sem mutretas. Mas em 2020, na presidência de Jair Bolsonaro, o Congresso renunciou ao seu poder fiscalizatório. Houve a pandemia do coronavírus e o governo foi autorizado a fazer gastos extraordinários para enfrentar a emergência na saúde. 525 bilhões de reais foram entregues a Bolsonaro sem fiscalização para que ele cuidasse da prevenção ao vírus, da vacinação e do tratamento dos infectados. Você lembra como foi? O desmandatário minimizou a pandemia e dificultou o combate à doença. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, seria acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Bolsonaro não autorizou a compra de vacinas estrangeiras logo que elas surgiram e boicotou o desenvolvimento de vacinas nacionais. Torrou uma dinheirama em programas que tinham objetivo eleitoral e pouquíssima função social, como a inócua distribuição de cloroquina. Naquela época, o orçamento já era completamente secreto e as emendas já eram impositivas. A corrupção correu mais solta que o coronavírus. Temos que enfrentar isso aí. A Corregedoria Geral da União e o Tribunal de Contas estimam que 3 a 4 bilhões de reais foram desviados dessa verba do orçamento de guerra. Não no total, mas em apenas 30 casos emblemáticos flagrados em 11 estados. Nós fizemos a nossa parte. Foram embora mais de 700 mil vidas. Foi-se uma enormidade de dinheiro público. Foi-se um dever do parlamento que não fez o que a Constituição determina. Isso também acaba por retirar o caráter fiscalizatório que deve ter qualquer parlamento na construção de um modelo de equilíbrio dos poderes, porque ele se torna, na verdade, cúmplice dos problemas que acontecem com a gestão do orçamento, muitos deles derivados do nosso fenômeno histórico chamado corrupção. Então tem corrupção e aí o parlamento se mete de cabeça. Emendas impositivas, orçamento secreto, orçamento de guerra. O Congresso não parou de inovar na farra com o orçamento público. É hora de ousar. Nós não podemos partir daquela premissa tão antiga de que o administrador público, por natureza, é inconfiável. Em dezembro de 2019, também foi introduzido o repasse direto de recursos federais para estados e municípios, sem necessidade de vincular o dinheiro a projetos específicos, convênios prévios ou mesmo a obras pré-existentes. Tão fácil e rápido que o mecanismo ganhou o nome de Emenda PIX. Quando o município pode fazer uma obra por execução direta, ele consegue, no seu processo licitatório, fazer uma obra com menos recursos. Foi o ápice do orçamento secreto e facilitou a bandidagem no parlamento. Rastrear o destino do dinheiro público ficou ainda mais difícil. A corrupção escalou muito mais. Mais um passo no verdadeiro pacto federativo. Para mim, acaba a nova república com o marco constitucional que foi construído em 2018, coincidentemente com a eleição de Jair Bolsonaro. Essa outra república foi perdendo a vergonha, foi perdendo o respeito e foi perdendo completamente a capacidade de esconder os desmandos. Um deles foi exatamente, por exemplo, a ideia de emendas PIX, sem nenhum controle sequer dos tribunais de contas, que têm a função institucional exatamente de acompanhar a execução, os gastos. Proclamo eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2021-2023 o ilustre deputado Arthur Lira.
2 meses depois da criação das emendas PIX, em fevereiro de 2020, o deputado alagoano Arthur Lira se elegeu presidente da Câmara dos Deputados. Depois se reelegeu para mais um biênio, até 2023. Uma Câmara independente, sim. Uma Câmara autônoma, mas uma Câmara harmônica. Por 4 anos, então, da segunda metade do governo Bolsonaro à primeira do governo Lula, Lira controlou o orçamento com mão de ferro e ao seu bel prazer. Ele tinha amplo apoio entre os deputados e até entre os senadores. Com as emendas PIX na mão, ditava para onde iam os recursos do orçamento. Eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal. Bolsonaro topou o jogo de Arthur Lira e entregou a chave do cofre a ele. Somente para municípios de Alagoas, Arthur Lira destinou mais de 350 milhões de reais em emendas do orçamento secreto entre 2020 e 2021. O então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas, assumiu as negociações do governo com o Congresso. No Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, indicou mais de R$1 bilhão, quase 20% de tudo que foi destinado à casa. Entre 2020 e 2022, mais de 50 bilhões de reais do orçamento foram distribuídos pelos parlamentares Brasil afora. Mais de 75% dos recursos se concentraram em partidos da base aliada de Bolsonaro: Progressistas, PL, PSD, União Brasil, Republicanos. Quando Lula foi eleito, começou a negociar, mas com o esquema funcionando a todo vapor e garantido pelo próprio Congresso, não conseguiu ter de volta o controle do orçamento. A dinheirama que abasteceu Alagoas na gestão Lira chamou a atenção da repórter Heloísa Vilela. Forget the myths that the media has created about the White House. Follow the money. Siga o dinheiro é o bordão do jornalismo no mundo todo, desde as reportagens do caso Watergate, que derrubou o presidente americano Richard Nixon. Foi o que eu fiz ao embarcar para a cidade de Rio Largo, em Alagoas: seguir o dinheiro. A cidade tem 75 mil habitantes e entrou na mira das investigações da Polícia Federal e do STF, que apura o desvio do dinheiro de emendas. O deputado Arthur Lira empenhou mais de 16 milhões de reais do orçamento secreto no município. No total, Lira, quando era presidente da Câmara e o grande gestor das emendas no Congresso, aprovou mais de 90 milhões de reais para Rio Largo, sem que o autor das emendas fosse identificado. Um gesto que gerou muita gratidão. Eu quero agradecer ao deputado Arthur Lira pela sua brilhante atuação nessa sua capacidade de viabilizar emenda para o município de Rio Largo. Esse é o Gilberto Gonçalves, mais conhecido como GG, ex-prefeito de Rio Largo, aliado de Lira, preso 3 vezes por envolvimento com corrupção. Foi quando ele era prefeito que a dinheirama do orçamento secreto chegou à cidade. Ou melhor, deveria ter chegado. Vou bater na porta. Ver se ele está em casa. O ex-prefeito Gilberto Gonçalves, que foi afastado, já foi preso, tem mania de amarelo, gosta tudo amarelo. Essa é uma das casas dele, é onde ele mora. E por acaso não está na declaração de renda. Porque o GG, como ele é conhecido aqui, tem uma declaração de renda sem nada. A única coisa que ele declarou quando ele se candidatou pela segunda vez foi o salário de prefeito, porque isso aí não dá para negar. Não tem campainha, não tem interfone, mas câmera tem. Aqui, ali. Outra casa toda amarela, com os postes na frente todos amarelos, na mesma rua. Essa aqui também é do GG, como todo mundo diz na cidade. Vocês veem que a marca registrada é não só a cor, mas também o excesso de segurança. Você vê um muro alto, um monte de câmera. Tá chorando, né? Mesmo sendo ex-prefeito, GG ainda domina a política local.
O coletinho estampado com o apelido que adotou é quase um uniforme. GG vive cercado de seguranças e assessores, que quando percebem nossa presença, ficam meio sem saber o que fazer. Bom dia. O senhor é o famoso GG? Não sei, o que a senhora quer comigo? Eu sou jornalista. Chegamos no momento exato da distribuição de favores, que ninguém diz quais são. O que o senhor está distribuindo aí? Não, nada, só amizade do povo. Só amizade do GG. Quem foi o melhor prefeito de Rio Largo? Quem foi que mudou esse aqui aqui barro? Isso aqui era escuro, tinha merenda. Pergunto sobre o Beco da Pecúnia. Ele se nega a falar. A senhora quer mais de mim? Diga. Eu quero saber para onde foi o dinheiro que trocavam ali de carro para carro no Beco da Pecúnia. Ah, não sei, não. Procura outra pessoa para conversar, esse assunto não me interessa. Felicidade para a senhora. Viu? Depois dessa, os portões se fecham e GG some de novo. Esse aqui é o famoso Beco da Pecúnia. Aqui os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. Foram mais de 200 flagrados, cada um com 49 mil reais. E por que aqui? Porque é um lugar sossegado, não tem trânsito, ficava mais difícil alguém ver. Mas eles foram flagrados fazendo essa troca de dinheiro aqui. Era dinheiro do orçamento secreto para saúde e educação, que sumiu num esquema de empresas de fachada. Os investigadores apontaram GG de ser o chefe de um grupo criminoso. É um ano foi entregue essa obra, bicho. Mas sério. Essa aqui é uma daquelas obras típicas que saem pela Codevasf. O município dos 90 milhões do orçamento secreto acaba de ganhar uma estrada nova, bancada pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, na época administrada por aliados de Lira. Gente, olha isso. Olha o estado que tá essa estrada. Tudo esburacada, afundada. Ou seja, tem um ano que acabou e já tá na hora de começar tudo de novo, né? Vou começar tudo de novo. Nunca é tarde para recomeçar. Os mais indicados para fazer as indicações de emendas parlamentares são os próprios parlamentares. Muito mais do que ministérios, muito mais do que ministros, muito mais do que outros órgãos. Hoje eu quero deixar registrada a minha homenagem ao deputado Arthur Lira. Arthur é muito mais do que um parceiro político. GG e Arthur Lira são aliados de longa data. Os dois foram presos juntos na Operação Taturana em 2007, num esquema de rachadinha e uso indevido da verba de deputado estadual. Em 2018, a PF gravou os deputados e GG aparece cobrando a verba da propina do diretor de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa de Maceió. Entendeu? Eu quero o meu dinheiro, não venha quando descontar em excesso, eu quero dinheiro roubado. Eu quero o meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. Os 10 deputados da Taturana escaparam do escândalo ilesos. Com a dinheirama do orçamento secreto, Rio Largo poderia ser um município modelo, mas está longe disso, bem longe. Eles abriram os buracos aqui, essa cratera, não é nem um buraco, né? Uma cratera. Essa obra foi contratada com dinheiro de emendas parlamentares? Dinheiro de emenda parlamentar e dinheiro do orçamento secreto que veio para Rio Largo. Parte desse orçamento secreto foram desviados. Isso aqui é para saneamento básico? Saneamento. Então isso significa que essas casas todas aí estão sem saneamento? Olha, o maior problema de Rio Largo chama-se saneamento básico. Rio Largo não tem saneamento básico. A obra começou em 2022, quer dizer, 3 anos que isso aqui está se arrastando. Ou seja, só tem buraco? Só tem buraco e, como todo mundo está vendo, a empresa foi embora. E o morador fica no prejuízo. Bom dia. Eu tenho uma hora marcada com a doutora Luiz. Meu nome é Heloísa. A promotora do Ministério Público, Luiz Maria Teixeira da Silva, não quis gravar entrevista, mas confirmou que a empresa contratada para o serviço já sofre 5 processos na Justiça e nada do trabalho. Na história de Rio Largo, o prefeito atual, Pedro Carlos da Silva Neto, é sobrinho do GG. Escolher a continuação do meu trabalho. Foi eleito na aba dele. Sabe-se lá por quê, mas imagina-se, os dois brigaram feio. Bom dia. Eu sou jornalista, vim de Brasília e queria falar com a Heloísa Vilela. Tentamos falar com ele, mas a recepção não foi amigável.
Tô ameaçando alguém? Não apaga, não. Tá tranquilo, esse é que manda. Eu queria só... Vou passar para chamar a menina da comunicação aqui, a secretária. Eu queria falar com o senhor para saber como é que estão as coisas aqui, porque a cidade recebeu 90 milhões de emendas no ano passado. Tem outros 50 prometidos para o ano que vem. Vou passar para a senhora falar com o pessoal da comunicação para a gente marcar a pauta direitinho, tá certo? Mas só estou aqui agora, estou voltando para Brasília hoje. Então, a senhora falar com o pessoal direitinho para a gente falar com vocês. Mas é o senhor que sabe das coisas. O senhor é que sabe das coisas. A pauta é emendas, é dinheiro que chega para o município. Eu vi uma estrada ali agora de 4 quilômetros, foi entregue em dezembro do ano passado, está toda esburacada. O senhor não vai falar com a gente? Hoje ele disputa com o tio verbas e poder em Rio Largo e usa as mesmas táticas que aprendeu com GG. Primeiro pintou todos os prédios públicos, agora eles são roxos, para marcar que a vez do amarelo já passou. O roxo que vocês estão vendo aí é a cor desse prefeito. Aí o cara gasta 4 milhões de reais para trocar a cor de tudo que é da prefeitura, inclusive ponto de ônibus, poste, troca tudo, porque é a cor desse prefeito. 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada, né? É assim que o dinheiro vai pelo ralo. Em 2025, o prefeito Pedro Carlo renovou o contrato com a empresa da cratera abandonada. O que será dos suspeitos, investigados e cúmplices, só o tempo dirá. Até aqui, a nossa história tratou apenas do embate entre o Executivo e o Legislativo pelo controle do orçamento. Ainda não falamos da atuação do Judiciário. Onde está o terceiro poder da República nessa confusão toda? Ele está dentro dela, bem no meio, e está com tudo. Desde 2025, o Supremo Tribunal Federal atua contra as emendas secretas. Primeiro, para frear a farra. Depois, para acabar com elas de vez. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. Não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. O ministro Flávio Dino é o relator do processo. Até o Carnaval de 2026, havia 80 ações no STF envolvendo desvios no orçamento, com 77 deputados e senadores citados como responsáveis. A gente puxa uma pena, vem uma galinha. Então se descobriu que nem o Tribunal de Contas, nem a CGU, nem o Poder Executivo, nem o próprio Congresso tinha controle de absolutamente nada. Era a famosa casa da mãe Joana. O efeito dominó da captura do orçamento criou distorções Brasil afora. Veja na reportagem de Amanda Miranda. What's this? Flight 19. Quem nunca ficou intrigado com o Triângulo das Bermudas? Sabe, aquele pedacinho do mar do Caribe onde os navios e os aviões somem do radar e desaparecem? O sul de Santa Catarina tem o seu próprio triângulo, só que não é das Bermudas. Aqui o que some é o dinheiro do orçamento. A gente identificou, com muita reportagem baseada em dados públicos, um triângulo de emendas, pequenas cidades situadas sempre em paisagens exuberantes que recebem emendas dos mesmos parlamentares, e essas emendas vão parar nos cofres da mesma empreiteira. É para lá que a gente vai porque a gente tem muita história para contar. Garopaba, que é a capital catarinense do surf, a prefeitura sabe pegar as melhores ondas quando o assunto é o orçamento. A vida vem em ondas como mar. É assim. Aqui, emenda parlamentar vira piche.
Foram 12 milhões do orçamento direto para pavimentação. E tem um programa municipal que promete asfaltar 21 bairros no total, numa cidade que não tem nem tratamento de esgoto. Olá, bom dia. Tudo bem? O prefeito tá por aqui? Eu fui atrás do prefeito de Garopaba para saber por que tanta grana vai pro asfalto. Mas é bom você ficar sabendo que ele passou quase um mês na cadeia em 2026, acusado de corrupção na coleta seletiva de lixo. Eu perguntei sobre as emendas e o prefeito me disse que não vive sem elas. Então, hoje, nenhum município consegue fazer investimento em nenhuma área se ele não buscar um empréstimo ou buscar emendas parlamentares. Investimento é emenda parlamentar, tanto do Estado quanto do governo federal. A gente não se priva de ficar uma semana esperando 2, 3 horas em um gabinete buscando emenda parlamentar. Não está havendo, então, uma priorização no sentido de talvez deixar de usar esses recursos da pavimentação em outras áreas? Não, jamais, né? Tudo bom? Mas falta dinheiro em outras áreas, sim. As contas do prefeito de Garopaba foram reprovadas porque ele não investiu o mínimo exigido em educação. Sou moradora de Garopaba faz 20 anos, eu vim para cá em 2006. Por que tanto dinheiro, né? Só em estrada, só em pavimentação, que beneficiam sempre as mesmas empresas, as mesmas pessoas? Não é um desvio isolado, é um modelo no país. No Nordeste, em vez de desenvolvimento, asfalto. 2 órgãos federais que prestam serviços contra C que não tem nada a ver com estradas e rodovias viraram campeões de obras de pavimentação com emendas parlamentares. Contratos milionários que estão na mira de investigações pelo país todo. No DENOX, os gastos com asfalto saltaram de 0 para mais de R$1 bilhão em menos de 3 anos. Auditorias apontam superfaturamento, falhas e pagamentos por serviços não executados. Os próprios órgãos já cobram na justiça mais de R$40 milhões. Em alguns casos, nem a obra existe. O asfalto é um grande ralo das emendas parlamentares e em Garopaba a lógica é a mesma. Sabe aquele deputado catarinense que tirou o apelido de uma novela famosa dos anos 90? Porque o desgaste do O deputado Zé Trovão é um dos que abastecem de verbas o Triângulo das Emendas. Foi ele que mandou o grosso daqueles 12 milhões para a pavimentação de Garopaba. Fala pessoal, estamos aqui. A parceira dele na região é a deputada Júlia Zanata. Aí se é uma feminazi que vem aqui amamentar, elas acham bom. Zanata causou na Câmara dos Deputados quando ela usou a filha, uma bebê de colo, como escudo numa confusão no plenário. Fala, Maria do Rosário, qual é o problema? Quer mandar na minha filha também? A Caixa Preta está sendo aberta. Eu descobri essa história, eu descobri essas emendas. Elas estão sendo executadas. Elas têm que ter regras de transparência, de rastreabilidade. Ao lado de Garopaba fica Laguna. Ali também tem investigação de desvio do dinheiro de emendas e também em pavimentação e com a mesma empresa, a Qualidade. Júlia Zanata destinou R$800 mil para a cidade e uma parte do dinheiro foi enviada. O Zé Trovão prometeu enviar, mas não chegou a cumprir porque o vento político mudou. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Junto com o governador, com o Teve eleição e Laguna elegeu um novo prefeito e a fonte das emendas secou. É o PL, é o PL. Não, é o PL. É o PL. Aqui é o PL que ajuda a Laguna. Quando ele assumiu, ele se envolveu nessa polêmica com a Júlia Zanata e com o Zé Trovão e ele começou a criticá-los por não enviarem emendas à cidade. Por que eu digo que Laguna não é o PL da Júlia Zanata ou do Zé Trovão? Porque eles prometem recursos e não mandam. Os 3 eram do mesmo partido, PL. Só que a Zanata e o Zé Trovão apoiaram um outro candidato em Laguna, que era amigo da empreiteira das obras. Ai, com M maiúscula.
A disputa virou um barraco nas redes sociais. Zanata fez um post com uma música dos Mamonas Assassinas e uma foto de Kripa vestidos de mulher, brincando no carnaval, como é uma tradição na cidade. O prefeito fez um BO contra a Júlia e ela ficou furiosa. Tu não és dono de Laguna, Preto. Ele falou pra mim, esquece Laguna. Tu não és o dono de Laguna, rapaz, moleque, surfista. O bate-boca acaba distraindo a audiência, mas o que interessa mesmo é o dinheiro das emendas. Este loteamento embargado na Praia do Sol é uma área fantasma em Laguna, mas recebeu parte do dinheiro enviado pela deputada Zanata para asfaltamento. O que a gente está vendo aqui são cenas de uma obra inacabada na Avenida Jaime Rodrigues, na Praia do Sol. A prefeitura alega que a empresa não está entregando a obra, mas a empresa alega que a prefeitura não está pagando a obra. É nos tribunais que a gente vai saber quanto piche escorreu na pavimentação do Triângulo das Emendas e quanto dele vazou pro bolso de quem pelo bueiro da corrupção. Mais de uma centena de decisões judiciais já foram proferidas sobre crimes relativos a emendas parlamentares. Em março de 2026, saiu a primeira condenação dos desvios do orçamento secreto. Os 3 deputados envolvidos no crime do agiota Pacovan, no Maranhão, foram condenados por cobrança de propina para liberar recursos de emendas parlamentares. Por falta de provas, foram absolvidos da acusação de mandantes do assassinato. E a condenação por corrupção passiva dos réus Josimar Cunha Rodrigues, Gildenemir de Lima Souza, João Bosco da Costa, Consulta os líderes partidários se podemos imediatamente iniciar a deliberação das matérias previamente estabelecidas no acordo construído na Comissão de Orçamento. Com o cerco à farra do orçamento, a Justiça pôs fim, na prática, ao orçamento secreto e às emendas PIX. As emendas impositivas permanecem, mas haverá transparência e rastreabilidade em tudo que envolver o processo orçamentário. O orçamento de 2026, infelizmente, sofreu um estrago enorme. Nenhum de nós é 100% certo nem 100% errado. Se estamos aqui, é porque nos comprometemos a estar aqui para contribuir com o Brasil. As emendas parlamentares atingiram 61 bilhões de reais. E como não havia dinheiro suficiente para elas, outros gastos foram cortados. Os congressistas tiraram 391 milhões do seguro-desemprego e 207 milhões do abono salarial. O auxílio gás foi reduzido em 400 milhões. O pé de meia, programa que estimula a frequência escolar das crianças no ensino público, perdeu outros 500 milhões. Na CAPES, a maior financiadora da formação acadêmica do Brasil, caparam os recursos. Eles caíram de 262 milhões para apenas 72. Foi um efeito dominó. É claro que a criação é uma criação do Congresso Nacional, então a história da emenda parlamentar impositiva e depois esse modelo que está sendo agora descoberto, que está sendo entendido, acabou criando esse fenômeno da captura e isso teve um efeito dominó. Teve no orçamento público federal, depois em quase todos os estados, hoje em todos os estados e em quase todos os municípios brasileiros. Isso demonstra que é um modelo da engrenagem política brasileira como forma de exatamente exercer o que eu chamo de captura do orçamento público. Eu trago para mim, dou uma mordida e é meu agora. É trágico admitir que a gestão dos impostos da nação, reunidos no orçamento federal e de cada estado e município, tenha chegado ao descalabro que atingiu. É triste, mas é necessário concluir que no Brasil, orçamento mata.
como mostra a reportagem de Heloísa Vilela. O sertão todo sabe que debaixo dessa capa tem uma camisa de ouro. Por isso que bala não entra no seu peito. Ouro. Ouro que você ganhou dos ricos matando os pobres. No Brasil da ficção de Glauber Rocha, se mata a mando dos coronéis, por dinheiro. No Brasil das emendas parlamentares, também se mata por dinheiro e para calar quem sabe demais. O que aconteceu com a professora enterrada no silêncio desse cemitério? Simone Marques da Silva, 28/10/2025. Nossa, o que será que ela sabia, né? O que será que ela sabia que a gente não vai ficar sabendo nunca? Ou vai? Talvez, né? Com a investigação, talvez. Nova, né? Nasceu em 79. Estamos em Ipojuca, em busca de respostas. O município fica pertinho do Recife e é um dos mais ricos de Pernambuco. Tem dinheiro do turismo de Porto de Galinhas, do complexo portuário de Suape e da refinaria de Abreu e Lima. Mas a maior parte da população não sabe onde vai parar essa grana. A cidade rica do jeito que é e a comunidade não tem o tratamento de esgoto que devia ter, né? O dinheiro some. Ninguém sabe onde vai parar. Pai, você tá pescando? Nessa água? Tá procurando o que nessa água? Piaba. Menino, e o que você faz com esse peixe? Come. Mas saindo dessa água imunda, rapaz. Come. O esquema das emendas no Congresso Nacional foi copiado pelo Brasil todo e as falcatruas logo se repetiram também nos municípios. A primeira denúncia em Ipojuca apareceu em 2023. Uma associação fantasma de skate recebeu 5 milhões em emendas parlamentares. A investigação descobriu que o desvio foi, na verdade, de 20 milhões de reais. E levou para a cadeia o presidente da Câmara, Flávio do Cartório, e o vice, professor Eduardo. Solicita a poda das árvores localizada no canteiro central. Essa aqui é a Câmara Municipal de Ipojuca. Hoje é a última terça-feira antes do recesso parlamentar e eles só se reúnem às terças-feiras. Ou seja, hoje, de qualquer jeito, eles têm que aprovar o orçamento. A gente veio aqui às 9, às 10, às 11... São 2 horas da tarde, eles ainda não começaram a sessão. E um funcionário me falou, sabe o que está demorando tanto assim? Eles estão discutindo as emendas parlamentares do ano que vem. O professor Eduardo, que é esse aí no centro do vídeo, foi solto e agora é o presidente da Câmara. Ele não quis mostrar a cara, mas conversou com a gente. Ou melhor, desconversou. Isso é uma coisa que precisa também deixar bem claro, né? A gente destina a emenda, mas quem dá o termo de fomento é a prefeitura. Quem diz se a empresa está apta ou não é a prefeitura, não somos nós vereadores. Um mês depois da prisão dos 2 vereadores, Simone Marques foi assassinada. A moça, o nome dela é Simone mesmo. É Simone. O corpo dessa vítima está sendo recolhido agora. E ela estava indo na delegacia para depor sobre o desvio de verba da Simone Marques, de 46 anos. Esse depoimento acabou sendo adiado para o dia seguinte. A boca miúda, o que fala aqui. De desvio de verba de emendas parlamentares impositivas. Mas como e por que ela morreu? Simone dava aula nessa universidade, que também recebia dinheiro de emendas municipais suspeitas. Na investigação sobre os desvios, ela foi chamada a depor. Quando chegou na delegacia, o delegado não estava e ela ficou de voltar no dia seguinte, mas não teve tempo. 2 horas depois... Essa aqui é
é a rua onde a Simone morava com os pais, no número 60, logo ali na frente. Segundo um dos vizinhos, a Simone entrou em casa. E aí, quando ela chegou aqui na porta, a mãe dela, que estava em casa, pai e a mãe estavam em casa, a mãe avisou: Simone, tem alguém te chamando no portão. Quando ela se virou, ela foi executada, ou seja, a Simone foi executada na frente da mãe dela, uma senhora de idade. E claro, os dois homens, aparentemente 2 homens, fugiram de carro. Vocês moram aqui? Eu vim lá de Brasília porque eu estou fazendo uma matéria sobre a história da Simone. Os pais se mudaram, ninguém sabe para onde. Os vizinhos estão com medo, nenhum quis gravar entrevista com a gente. Mas as investigações continuam. Esse lugar aqui, esse instituto, e o que eles fazem, a senhora sabe? Nem sei, viu, moça? Porque nunca mais eu vi mais nada aí. Instituto Filhos de Pojuca. Essa é uma das associações de fachada investigadas pelo Ministério Público. E todo mundo sabe de quem é. Esse instituto? Instituto Filhos de Pojuca. Associação? É de Flávio. E o que eles fazem? Flávio é aquele vereador e ex-presidente da Câmara que está preso. Sede do GAECO. Eles é que estão tocando a investigação das emendas aqui. Boa tarde. Tudo bem? Dá licença. Foi até fácil constatar que essas entidades tinham relação direta com o parlamentar envolvido. Essa entidade pertencia a ele. O professor Eduardo, atual presidente da Câmara, admitiu que vários vereadores enviaram emendas para a Associação Filhos de Pojuca, inclusive ele. A grande maioria dos vereadores destinaram. O dinheiro seria para ajudar crianças autistas. Mas a associação não tinha nenhuma experiência em saúde. Mesmo assim, recebeu 10 emendas dos vereadores, somando 5 milhões de reais. Outro instituto que, segundo a polícia, também fazia parte do esquema é o IGPN, que funcionava nesse pequeno depósito e recebeu 7 milhões de reais em emendas. Funcionava aqui, ou pelo menos tinha uma porta aqui, né? O tal do IGP, que era um instituto de coisa alguma, que nunca deu aula para ninguém. E quem era dono desse IGP era também dono dessa construção paraense enorme que fica aqui, vende de tudo para você reformar a sua casa e etc. O dono da paraense tá sumido, ninguém sabe, ninguém viu, ó, deu no pé. E agora é foragido da justiça. A mulher dele não quis mostrar o rosto, mas defendeu o marido. Ele vai provar sua inocência fora do lugar que não é para ele estar. Mas onde entra a professora Simone nesse rolo? Segundo as investigações, o IGPN redistribuiu o dinheiro das emendas para outras associações de fachada. Uma delas, a faculdade onde Simone dava aula. E outra, uma entidade que a própria Simone presidia. Ou seja, Simone sabia demais. 80% volta ou para o secretário ou para alguém ligado ali da gestão, o vereador, e cerca de 20% é destinado para efetivamente executar o objeto. Já passou a brincadeira dos 10%, né? Me dá 10% aí não, me dá os 80%. A gente ainda não conseguiu confirmar com muita precisão, mas já há relatos nos autos da investigação de pessoas que falam nessa quantia. Incrível. Inacreditável. Simone não teve tempo de contar o que sabia. Tombou no rastro de corrupção, ganância e violência do orçamento que mata. Orçamento não mata só a tiros, como matou em Pojuca, em Zedoca e no Distrito Federal. Não mata apenas quem se beneficiou de roubos, quem quis denunciar ou quem fez as duas coisas. Orçamento também mata quem não tem nada a ver com a roubalheira. E são milhares, milhões de mortes matadas. Orçamento mata gente que sofre na doença e na precariedade pelos milhões desviados da saúde, do saneamento e da habitação. Orçamento mata o futuro das crianças,
no dinheiro que não chega às creches e às escolas e não produz educação de qualidade. Orçamento mata precocemente os idosos nos recursos que são roubados da assistência social. Orçamento mata a chance do Brasil crescer de verdade e ter o tamanho que merece no mundo quando as verbas da ciência e da pesquisa tecnológica sangram para o bolso de ladrões. Orçamento mata por causa da roubalheira, mas também pela indiferença em relação a ela, por deixar rolar o mal que se pode cortar na raiz. Eu sei que a gente prefere falar de futebol do que de orçamento, mas talvez a gente precise crescer muito para que o tema do orçamento seja tão debatido quanto o tema do futebol, da religião, da política, porque isso diz respeito a todos esses temas. Exigir seriedade do poder público, não votar em enganadores. Fiscalizar a aplicação do orçamento para que ele seja vida e não morte. Esse é o convite que os fatos nos fazem. Esse é o desafio. Essa é a nossa responsabilidade.